O que é o interior de um conjunto? Bem, a definição matemática do interior de um conjunto é essa. Ela quer dizer que para um ponto ser um interior tem que existir um raio maior do que zero e uma vizinhança que seja contida num conjunto. E representamos o interior por int de A. Vejamos um exemplo para percebermos melhor isso. Temos aqui esse exemplo. Temos esse conjunto B, que é um intervalo fechado 0, 1. A primeira coisa a fazermos é representarmos esse conjunto 0 e 1. Então, temos aqui o conjunto 0 e 1, né, representado, e é fechado. Bem, para entendermos melhor qual será o interior desse conjunto 0 e 1, vamos ver um exemplo mais prático. Então, vamos supor que esse ciclo é o nosso conjunto. E nesse ciclo vamos adicionar 3 pontos. O ponto branco, o ponto amarelo e o ponto azul. Qual desses você acha que faz parte do interior desse ciclo? Para nos ajudar a achar essa resposta, vamos adicionar as suas vizinhanças. Então, essa é a vizinhança do branco, esse é do amarelo e esse é do azul. A definição matemática diz que para um ponto ser interior, a sua vizinhança tem que estar contida no conjunto. O ponto branco, a sua vizinhança está fora desse conjunto. Então, vamos logo eliminar que esse não será um interior. O ponto amarelo tem uma vizinhança dentro do conjunto, mas uma fora. Então, também não será um interior, porque toda a vizinhança tinha que estar dentro do conjunto. Já o ponto azul, a sua vizinhança toda ela está contida no conjunto. Então, sim, esse azul é o único que será o interior desse conjunto vermelho. Então, qual será o nosso interior desse conjunto aqui 0 e 1? Bem, o nosso interior será todos os valores que estiverem aqui dentro, daqui para aqui e daqui para aqui. Mas a pergunta agora que fica no ar é, e o 0 e 1? Será que o 0 e 1 também vão fazer parte do nosso interior desse conjunto? Bem, o 0 e 1 tem a vizinhança dentro e fora. As barras brancas são as vizinhanças dentro, as barras amarelas são as vizinhanças que estão fora. Por terem vizinhanças fora, então não vão fazer parte do conjunto, porque toda ela tem que estar dentro do conjunto. Então, qual será a resposta desse nosso exemplo? A resposta será que o interior do conjunto B será todos os valores de 0 a 1, excepto o próprio 0 e 1. Por isso é que o conjunto está aqui aberto. Você pode representar assim, como também pode representar assim, é indiferente. Então, é assim que nós determinamos o interior de um conjunto.